mas disposto aqui a trabalhar, a conversarmos. Então vamos lá. O Evangelho está aberto no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O texto é bem extenso, então a gente pensou somente um trechinho pequeno que a gente considera bem pertinente com o nosso trabalho de hoje. Então diz assim: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos, que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza, ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Santo Agostinho, Paris, 1862. Claro que o Evangelho se refere à tarefa das mães. Estamos falando de uma mensagem ditada pelos Espíritos de metade do século XIX. Claro, isso é extensivo a todos os pais, irmãos, todos que compõem o núcleo familiar. E agora, magnetizados aqui com essa leitura do Evangelho, vamos fazer a nossa prece. Convidaria aqueles que desejarem a fecharem os olhos para facilitar a concentração, mas só se preferirem, eu vou fazer isso, tá? Já lembrando, nesse momento, do nosso Mestre Jesus, para muita humildade, mas também com muita verdade, pedir a Ele o auxílio necessário nesses segundos, nesses minutos que se seguirão. Auxílio para que a luz do Evangelho, a luz e a paz de Jesus possa descer sobre todos nós, em nossos lares, acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes, pacificando os nossos espíritos e nos repletando de amor, para que possamos ver os nossos companheiros de jornada, os nossos familiares, como irmãos de uma trajetória muito importante para nós e para todos eles. Que saibamos, Jesus, segundo a Tua mensagem nos recomenda, amar aqueles que nos perseguem, rezar por aqueles que fazem mal a gente e amar aqueles que nos caluniam, porque essa é a recomendação de Jesus para os homens que se pretendem ser homens de bem. Que possamos aplicar isso não apenas às pessoas com as quais convivemos episodicamente, mas, sobretudo, em relação aos nossos familiares. Deus nos deu a família que possuímos porque é dela que necessitamos. Que possamos exercer a caridade do perdão, da compreensão, da tolerância, do silêncio e da paz, em relação também aos nossos irmãos de jornada dentro do nosso grupo familiar. E se, Jesus, não temos uma família, que possamos então ver como nossa família a extensão toda a humanidade. Que todos os irmãos possamos vê-los como os nossos irmãos em família, porque a família de Deus é mesmo toda a humanidade. Nos auxilia, Jesus, nos inspira, e coloque em nossos corações a semente da paz e do amor, para que sigamos lúcidos, conscientes das nossas obrigações, das nossas imperfeições, mas também do nosso desejo de aprimoramento. Jesus amado, encaminha até as residências, os lares de todos os irmãos que nos ouvem neste momento, espíritos de luz que os possam iluminar, proteger, acompanhar, inspirar,
acalmar. Jesus amado, que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, então vamos lá. Conflitos familiares e planejamento reencarnatório. Um tema sempre atual. Claro que nesses momentos em que nós estamos, por uma questão momentânea, forçados a um convívio mais intenso com os nossos familiares, a todo momento, um contato muito mais próximo, devido a esse isolamento que nos é imposto, esses problemas surgem ainda às vezes com um pouco mais de intensidade, de modo que o assunto é sempre atual, mas é particularmente atual agora. Nós temos visto nos noticiários, por exemplo, notícia de que tem se verificado um aumento nos casos de agressão contra a mulher dentro dos lares, de violência contra a mulher, de feminicídios, etc. Então, isso por extensão, a gente deve imaginar que também deve haver violência em relação aos outros membros familiares, ou seja, está havendo mais conflitos familiares exatamente em razão desse confinamento a que estamos sujeitos agora, e isso é também uma oportunidade de aprendizado. A gente tem que analisar o que está acontecendo. Mas esses conflitos familiares surgem ainda com mais intensidade agora, daí a pertinência do tema também nesse momento. Perguntaram uma vez, isso é uma frase muito conhecida, vocês devem conhecer também, perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que fazer para promover a paz mundial. E Madre Teresa de Calcutá falou o seguinte: se você quer saber o que você deve fazer para promover a paz mundial, vá para casa e ame a sua família. Você vê a importância realmente da família para todos nós. Divaldo Franco nos esclarece que isso, na verdade, traduzindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que o que aconteceria com o enfraquecimento da entidade familiar. A resposta da espiritualidade é o recrudescimento, no Livro dos Espíritos, o recrudescimento do egoísmo. Ou seja, a família é efetivamente fundamental para a nossa sociedade, é fundamental para todos nós, é um presente de Deus para todos nós, mas apesar de ser um presente de Deus para todos nós, é nela também que às vezes nós nos deparamos com as nossas maiores dificuldades, com os maiores conflitos da nossa vida, dentro do nosso meio familiar. Então, a gente tem que refletir realmente sobre isso e ver o que está acontecendo. Joana de Ângeles, ela chama a atenção para um aspecto que é o seguinte: até a década de 60 do século passado, o conceito de família que se tinha na sociedade era a chamada família vitoriana, talvez aquela Vitória, da Rainha Vitória, família para inglês ver, né? se é que a gente pode se expressar assim. O que era essa família vitoriana? Família vitoriana da era vitoriana, é uma família antiga, era aquela família em que aparentemente tudo estava bem. Ou seja, havia, aos olhos do público externo, um relativo equilíbrio. Pai e mãe convivendo harmoniosamente, filhos subservientes, obedientes, respeitosos, quando na verdade o que acontecia, o que se via nessas famílias era simplesmente como se fosse um pântano, ou seja, as águas bem transparentes, porque ninguém remexia no que estava vendo ali. Na hora que você pisa o solo do pântano, toda aquela sujeira que está lá embaixo, ela sobe e as águas ficam turvas. Então a família vitoriana era uma família que se conformava com as aparências. A partir da década de 60, a coisa mudou um pouco. Ou mudou muito. Por que mudou e em que sentido mudou? Com a revolução dos costumes da década de 60, junto veio com o movimento hippie e tal, uma série de outros fatores talvez não tão interessantes, mas uma coisa muito positiva que aconteceu naquele momento foi o rompimento das aparências. Ou seja, as pessoas já não se satisfaziam com as aparências. Era preciso colocar as coisas às claras. Ou seja, uma família aparentemente em paz aos olhos dos outros é, na verdade, uma família que transmite uma mensagem hipócrita e irreal. Na verdade, família nenhuma,
ou acho quase família nenhuma, é uma família em que todo mundo só vive em paz, em que todo mundo concorda, em que todo mundo está em harmonia o tempo todo. Eu acho que isso não é do nosso momento evolutivo, não. Isso não é uma realidade. Então, dar esta aparência à sociedade já não satisfazia. Então, a partir daí, o que foi que aconteceu? Os jovens começaram a questionar. Ou seja, não basta mais que o meu pai diga o que é que eu tenho que fazer se ele próprio não dá o exemplo. Se ele próprio, ele diz que eu devo ser uma pessoa correta, mas ele tem uma vida dupla, ele tem uma conduta que não é exatamente aquela conduta que ele recomenda para mim. A partir daí, as mulheres começaram a reivindicar com mais intensidade uma condição de igualdade no comando da família, nas responsabilidades da família. Então, a partir da década de 60, sobretudo, né, essa revolução cultural que aconteceu na década de 60, essa antiga família vitoriana, ela já deixou de existir, na verdade. É um processo que ainda está em construção e que, por exemplo, em certos locais do Nordeste, a gente já sabe que o machismo ainda é muito mais arraigado, o paternalismo ainda é muito mais intenso do que em outras regiões do país, assim como no Brasil mais intenso do que em relação a outros países. Então isso é um processo que ainda está em curso, é um processo histórico. Mas hoje, devido a essa capacidade que os filhos e a esposa e todos os membros da família adquiriram de reivindicar, de contestar, de afirmarem as suas próprias verdades, exporem as suas ideias, esses conflitos passaram a surgir com mais intensidade. O que a gente vai falar disso, claro, o nosso propósito aqui é falar disso sob o prisma reencarnatório, mas antes da gente entrar nessa questão do planejamento reencarnatório, a gente tem que entender também o seguinte, a gente não pode atribuir todas as causas das nossas dificuldades familiares a uma causa anterior, a uma encarnação anterior, como se fossem inimizades ou dificuldades surgidas em um momento anterior, em uma encarnação pretérita. Não. A gente não pensando assim, é como se a gente se demitisse das nossas responsabilidades em relação ao nosso presente, em relação à nossa conduta atual. Muitas das nossas dificuldades que nós enfrentamos, as causas delas não estão em encarnações pretéritas, estão agora, no nosso presente mesmo. Há muitas famílias, as dificuldades, o que a gente percebe, que da maioria não posso dizer a maioria, não tem autoridade para falar isso, mas em muitos casos, o que a gente percebe é que esses grandes conflitos entre irmãos, entre pai e filho, entre esposa e esposa, a gente já me atribui porque é uma pessoa muito diferente de mim dentro de casa, então a gente não se bate, dois bicudos não se beijam, né? Então aquela coisa, quando na verdade talvez seja exatamente o contrário. A causa desses grandes conflitos decorre não das diferenças, mas das semelhanças. As mesmas memórias, aí sim também em vidas passadas isso aí já entra, os mesmos recalques, as mesmas dificuldades de lidar com a conjuntura econômica, com a conjuntura social, com a conjuntura familiar, o mesmo orgulho, o mesmo temperamento, a mesma impaciência, o mesmo egoísmo. Então, acho que muitas das dificuldades familiares, geralmente a gente atribui as diferenças, porque a gente olha, eu gosto disso, aquela pessoa não gosta. Eu tenho certas aptidões, aquela pessoa não tem. Eu faço certas coisas que eu acho corretas, aquela pessoa não faz. Tudo bem, isso pode acontecer, mas acho que a maioria dos conflitos não são pelas dificuldades, são pelas semelhanças. Como eu disse, as mesmas memórias, os mesmos recalques, as mesmas frustrações, a mesma preguiça moral, da busca de um autoconhecimento, o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo, a mesma intolerância, a mesma impaciência, a mesma incapacidade de ouvir, de ficar calado, de esperar a pessoa concluir o que está falando para que a outra pessoa possa falar. Essas todas que são semelhanças, às vezes me parece que causam ainda mais dificuldades do que as próprias dessemelhanças. A gente aprender a conviver com as diferenças, é claro que isso é fundamental, e quanto mais a gente vai amadurecendo uma relação, seja uma relação conjugal, seja uma relação entre pais e filhos, entre irmãos, seja uma relação profissional, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas diferenças, e a gente foca muito nisso. Mas a gente tem que também saber lidar com as nossas semelhanças ruins. Nós somos iguais em muitos defeitos, e essa igualdade de defeitos
Às vezes é que responde por esses conflitos mesmo. Vamos imaginar o seguinte, eu gosto de frequentar certos locais e a minha esposa já não gosta, eu quero que ela me acompanhe, ela não vai. Tudo bem, isso é uma diferença que tem que ser trabalhada, tem que ser resolvida. Mas às vezes, o que gera o conflito não é essa diferença de propensões de gostos, é a igualdade de não saber aceitar a diferença. Ou seja, nós somos iguais em não nos tolerarmos como nós somos. É uma semelhança que está causando o conflito. Porque se as pessoas fossem diferentes no seguinte sentido, olha, a pessoa é um pouco intolerante, mas eu não vou ser. Eu vou aceitar essa diferença, eu procurar viver em paz. Apesar de a gente ter gostos diferentes, se ela está querendo brigar comigo, se ela está querendo perder a paciência, eu vou tentar manter a minha serenidade, manter a minha calma. Ou seja, eu não vou ser igual nas imperfeições, eu vou procurar ser melhor de alguma maneira. Isso, claro, é uma construção, é um dever que cabe a todos nós dentro do grupo familiar. Mas eu estou falando isso antes de a gente ferir propriamente o tema do planejamento reencarnatório, porque é importante. O espírita ele tem que vencer uma muleta que a gente normalmente adquire à medida que a gente vai se compenetrando das informações espíritas, a gente vai adquirindo uma muleta na qual a gente nos apoia, que é o seguinte: eu estou sofrendo isso, devo ter feito alguma coisa em encarnação passada. Eu estou passando por essas dificuldades aqui de saúde ou dificuldade financeira, porque isso deve ter sido a consequência de algum erro na vida passada, só pode ser. Eu tenho um irmão dentro de casa que nós nos odiamos dentro de casa, não conseguimos viver em paz. Eu não tenho nenhum amor pelo meu pai, pela mãe, eu tenho uma aversão pela minha mãe. Então deve ter sido alguma inimizade de uma vida pretérita. Tudo isso pode ser. Mas será que não é nesta própria existência, não está ali exatamente o espelho, né? Será que não está ali no momento atual, a causa dessas desavenças? Será que a dificuldade financeira pela qual eu estou passando não é consequência de uma imprevidência no momento passado, pretérito, ou eventualmente de uma preguiça ou de uma acomodação? Será se a dificuldade da saúde que eu estou enfrentando, será se não é consequência dos meus excessos, do desrespeito ao alimento? A gente engole o alimento, seja lá o que for, em excesso, e não compreende a grande introjeção de energias que a gente está fazendo por intermédio daquilo ali, e a gente come ele aperreado, correndo, lembrando do problema do trabalho, com o coração em palpitação, a gente está ingerindo veneno. Será se o conflito familiar que eu estou vivendo, será se não foi em consequência, não é em consequência da minha infidelidade? Será se não é em consequência do desrespeito à minha esposa com as suas necessidades de mulher, com as suas prioridades, na sua condição de mãe? Será se o conflito familiar que eu estou tendo com o meu filho, será se não é uma desconsideração às necessidades? Eu estou vendo meu filho simplesmente como uma pessoa sobre a qual eu exerço mando, sem conseguir visualizar aquilo que está acontecendo? Será se eu não estou, talvez, sendo descuidado à toa naquilo que meu filho trancado no quarto acessa ali pela internet? Será se eu não estou descuidando um pouco no meu dever de periodicamente chamar aquele adolescente, trazê-lo para mais próximo por intermédio de algum argumento que a gente possa utilizar, que cada pessoa vai saber a sua forma, mas tentar trazer aquela pessoa, utilizando-se da paciência e compreendendo aquele adolescente como um ser que está passando por dificuldades hormonais, grandes mudanças orgânicas e que, portanto, alteram a sua conduta, alteram aquele filho amado, terno, aquela filha paciente, amorosa, de repente se transforma em um tirano respondão dentro de casa. Será que eu não estou sabendo entender que eu também já fui assim quando eu era adolescente e que eu fui respondão com meu pai e com minha mãe, que fiz impropriedade dentro de casa pela minha impaciência, pela minha intemperança, pela minha imaturidade? Então, tudo bem, as causas de muitas das nossas dificuldades, sim, se situam em um momento pretérito, mas vamos tentar analisar, retirar um pouco essa muleta e fazer uma análise sincera da nossa conduta hoje. O que eu estou fazendo hoje dentro do meu ambiente familiar, dentro do meu universo familiar? Então, é preciso a gente fazer essa reflexão inicialmente. Mas, sim, muitas das causas, muitas das dificuldades que nós encontramos no nosso meio familiar são realmente
decorrentes de erros cometidos no passado. E é aqui, gente, existe, aqui que nós, efetivamente, isso é que nos interessa mais a noite de hoje. Gente, todos nós que trabalhamos, atuamos com muita modéstia, muito precariamente, mas fazemos alguma atividade no meio espírita, a gente às vezes ouve muitos relatos, pessoas que nos procuram e pedindo prece, pedindo uma orientação, pedindo um auxílio, uma mentalização, colocar eventualmente o nome no Evangelho, alguma coisa dessa natureza. E a gente vê que muitos dos casos, eu acredito mesmo que a maioria das queixas, dos motivos de infelicitação dos nossos irmãos que vêm falar conosco às vezes sobre certos assuntos, a maioria mesmo se situa nas dificuldades familiares, nas dores experimentadas dentro da família, ou pela perda de um ente querido, ou por uma dificuldade que uma pessoa querida está enfrentando financeiramente, ou de saúde, ou quer dizer, mas muitos dos casos em razão mesmo do desamor, do desequilíbrio, da falta de concordância, da falta de paz dentro da família, entre pessoas próximas de um núcleo familiar. E às vezes as pessoas procuram indagar, mas quando foi que surgiu isso? De onde é que veio? Teve algum fato que desencadeou isso? Você consegue se lembrar de alguma coisa? Antes não era assim, tornou-se depois de um tempo. O que foi que aconteceu? E muitas vezes as pessoas não conseguem identificar uma causa. Quando foi que começou aquilo a surgir? Quando é que aquilo ficou daquele jeito? O que foi que aconteceu para que as coisas desandassem? As pessoas às vezes não sabem responder. E ela pensa, bem, parece que isso sempre foi assim. Tem aquela pessoa com a qual eu convivo dentro de casa, tem um irmão de quem eu gosto muito, tem outro que eu detesto. A gente se dá muito mal. A minha mãe não tem amor por mim, nunca demonstrou amor por mim. O meu pai não tem afeto. Eu não consigo, eu vejo uma pessoa dizendo, eu amo meu pai é meu ídolo, eu olho para o meu pai e vejo como uma pessoa completamente indiferente para mim, não existe um sentimento, pelo contrário, às vezes é um sentimento de repulsa. Às vezes a pessoa pergunta, mas quando foi que começou isso? Não sei, parece que sempre foi assim. Bem, nesses casos, e às vezes isso se torna muito grave, porque as desavenças familiares conduzem a muitos conflitos, a muitas separações violentas, a muitos afastamentos, a muitas palavras ofensivas, a muitas feridas, chagas abertas, por meio de palavras impensadas, por meio de gestos, de agressões verbais, muitas vezes agressões físicas, e às vezes há uma ruptura, abre-se um abismo entre aquelas pessoas e elas carregam aquele fardo, aquela dor, aquela mágoa, o resto da vida, até que a desencarnação subtrai um ao convívio do outro e as pessoas vão ter que recapitular aquilo em ocasiões futuras. Então, às vezes, nesses casos, o que a gente observa mesmo é que as causas desses problemas mais severos, às vezes repousam mesmo, residem mesmo em existências pretéritas. Nós sabemos, os espíritas, não apenas os espíritas, mas já falamos sobre isso alguns dias atrás, os hindus já acreditavam na palingenesia, na metempsicose. Sócrates trouxe esse conhecimento da Índia para o Egito, e do Egito, com a perda da cultura helênica, isso meio que se esfacelou, essa compreensão por vastos séculos, e veio a ser ressuscitado propriamente com mais intensidade no Evangelho de Jesus e particularmente 18 séculos depois por intermédio do Espiritismo. Mas a humanidade acredita em reencarnação há milênios, né? Então, mas particularmente nós espíritas que tratamos isso com mais, se é que eu posso falar assim, com um pouco mais de clareza, sem alegorias, de uma maneira mais direta, nós acreditamos que nós existimos em encarnações pretéritas e que existiremos em outras encarnações. E nós, gente, estamos aí acompanhados de muitas pessoas durante várias encarnações.
São essas pessoas que acompanham geralmente o nosso núcleo familiar, são aquelas pessoas mais próximas da gente, algumas das quais, pelas quais nós temos uma sensação, um sentimento de amor extremado, que às vezes nem são, exatamente a filosofia helenística, né? Às vezes nem são do nosso grupo consanguíneo, mas são pessoas que nós amamos profundamente, com a qual nós não nos consorciamos como marido e mulher, mas que nós amamos intensamente como amigo, como irmão, como colega de trabalho, né? E às vezes até com um pouco mais de intensidade do que o amor que temos por um familiar consanguíneo. Outras vezes essas pessoas estão mesmo dentro da nossa família, é aquele pai orientador, aquela mãe amável, aquele irmão querido, com a qual a gente vive uma relação de intenso acolhimento, de muito sentimento positivo. Mas também nessa mesma família, às vezes se situam as nossas maiores dificuldades de relacionamento. Aquele irmão problema, aquele pai, aquela mãe com a qual a gente não se afiniza de jeito nenhum. Então aí surge essa dificuldade e em muitos casos, realmente essa dificuldade reside em encarnações anteriores. Gente, na literatura espírita, a gente, inúmeras obras espíritas, particularmente as obras de André Luiz, sobretudo as obras de André Luiz, a gente nos apresenta informações sobre o mundo espiritual e nós sabemos que existem no plano espiritual organizações e instituições, assim como existem aqui na Terra, de uma maneira muito pálida se comparado ao plano espiritual. Assim como, por exemplo, um nível de governo tem os seus ministérios, tem os seus departamentos, tem as suas seções, né? Os órgãos administrativos de um Estado, da União, de um município, a gente percebe que nos mundos espirituais, nas colônias espirituais, nos planos espirituais afinizados aqui com o nosso planeta, próximos da nossa Terra, próximos espiritualmente, mentalmente da nossa Terra, a gente pode citar, por exemplo, o Nosso Lar, né? A obra de André Luiz, a obra espírita mais conhecida, né, de todos nós. Então a gente sabe por meio dessa literatura que existem também esses departamentos, esses órgãos, esses ministérios. E em muitos desses órgãos, há órgãos encarregados especificamente do planejamento reencarnatório. Há órgãos e há espíritos altamente evoluídos, adestrados, inteligentes, moralmente muito avançados, muito vivenciados, já passaram por todas essas experiências que nós estamos passando e que dirigem, que comandam estes órgãos encarregados do planejamento reencarnatório, que orientam superiormente o processo de reencarnação do indivíduo dentro de um núcleo familiar, dizendo quando é conveniente, quando não é, e traçando mais ou menos ali, em linhas gerais, o que será a nossa família. Isso, essa inteligência superior que cuida disso, que nos conduz nesse momento da nossa reencarnação, é também associada à nossa própria vontade, gente. Quando a gente está desencarnado, quando a gente vai reencarnar e a gente está lá no plano espiritual, a gente passa em revista, a gente tem acesso às nossas encarnações anteriores. Aí a gente vai... Desculpa, eu estou com um bichinho aqui do ran-ran aqui na minha garganta. A gente vai ter acesso às informações do que fomos em etapas encarnatórias pretéritas. A gente vai pensar o seguinte: sim, rapaz, agora eu estou entendendo. Quer dizer que aquela mãe que eu odiei em uma encarnação pretérita, ou que me odiou, eu já tinha sido filho ou pai ou mãe dela, já tínhamos sido próximos em uma encarnação anterior em que nos agredimos profundamente, nos ofendemos profundamente. Então, na verdade, o que é que eu devo fazer? Eu devo me afastar daquela pessoa? Não. No mundo espiritual, quando a gente compreende, vê isso em retrospecto, a gente consegue identificar melhor as nossas necessidades e a gente pensa assim: não, então o que é que eu devo fazer? Eu devo vir junto, próximo dessa pessoa, para que ele possa perdoar e pedir perdão. Então a gente, sob a supervisão desses órgãos espirituais, da espiritualidade que cuida do planejamento encarnatório, que julga quando isso é conveniente ou não e em que circunstâncias, mas a gente pede para passar por isso. Porque a gente olha para o pretérito, vê as encarnações anteriores e percebe: meu Deus do céu, já são 4 encarnações.
por hipótese, né? Já são 4 encarnações em que a gente se ofende, que a gente se agride, já chega. A gente está só atrapalhando esse processo, a gente está só adiando a nossa própria felicidade. A gente vai encarnar juntos novamente e é preciso que a gente se perdoe, é preciso que a gente resolva isso, é preciso que a gente tire essa pedra do caminho e siga em paz, porque sem isso a gente não vai conseguir ser feliz. Na verdade, eu pergunto para vocês, eu acho que é uma coisa intuitiva para todos nós. Dá para ser feliz odiando alguém? Será que a gente consegue ser feliz tendo um ódio por alguém? Detestando uma pessoa, sobretudo dentro de casa, um local ao qual a gente volta todo dia, onde a gente dorme, onde a gente acorda. Será se dá para ser feliz odiando uma pessoa dentro de casa? Não dá. Então, uma resolução desses problemas, que às vezes a gente já adia várias encarnações, a solução disso é requisito para a nossa própria felicidade, porque sem isso não dá para ser feliz dentro de casa. É preciso começar a tentar resolver essas coisas, compreendendo isso, compreendendo que muitas das causas se situam mesmo em existências pretéritas. A gente tem que se esforçar para resolver isso. E a gente não pode mais adiar as coisas. Sabe por quê, gente? Eu trouxe aqui um trecho muito curto de um livro, de um trecho da obra Autoconhecimento, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, em que ele diz o seguinte, eu vou ler já, mas o que ele quer dizer nesse texto é basicamente o seguinte, falou, olha, a gente não pode adiar o nosso processo de conscientização. Ou seja, compreendida a conscientização como um processo de identificação das nossas falhas e de tentativa de superação delas. A gente não pode adiar muito, sabe por quê? Não é que a misericórdia divina cansa da gente, mas a gente recebe a misericórdia divina por intermédio de certas facilidades que todos nós temos, muitos não sabemos identificar isso, visualizar, mas todos nós temos certas facilidades na solução dos nossos problemas. E às vezes a misericórdia divina faz o seguinte, olha, você não está sabendo lidar com essas facilidades para resolver o problema, então aquilo se afasta. Porque a gente não está simplesmente atraindo, e o magnetismo é isso, a gente repele a bondade divina por meio da nossa conduta. Então se a gente começa a procrastinar essas oportunidades de conscientização, trazendo aqui para o nosso debate, se a gente começa a adiar indefinidamente a oportunidade de pacificação com os nossos familiares, dos nossos conflitos familiares, certas facilidades que nós temos hoje não teremos encarnações pretéritas. E não é culpa de Deus, é porque a gente terá repelido isso. Então, a procrastinar o processo de conscientização faz com que essa misericórdia divina que se manifesta via facilidades. Que facilidades que eu estou falando? Às vezes você tem uma mãe muito não amorosa, muito fria, um irmão violento, agressivo com você, mas em compensação tem um outro que o ama profundamente. Tem uma mãe que o agride, mas tem um pai que o ama, que o venera. Eu estou falando são dessas facilidades que às vezes a gente não observa, porque a gente só foca no problema. E por ingratidão a gente não agradece a Deus pelas coisas boas que nós temos. A procrastinar esse processo de resolução dos conflitos familiares, esse processo de conscientização, é afastar essas facilidades. Ou seja, se a gente não resolve, à medida que a gente dificulta mais, adia mais esse processo de pacificação, significa dizer que as próximas experiências serão talvez mais dolorosas. Não por culpa de Deus, mas simplesmente porque nós recusamos isso. Nós recusamos as facilidades. A gente afastou o colchão e optou por dormir no solo duro e frio. Foi escolha nossa. A gente adiou esse processo de conscientização. O que diz aqui Joana de Ângeles? Procrastinar o fenômeno procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. Olha a advertência, tem limite. Porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino e hoje ou mais tarde liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas que se espraiarão no oceano do amor de Deus. O que está dizendo aqui? A bondade de Deus que nos fornece essas facilidades ao lidar com as dificuldades familiares é energia. Se a gente fecha o nosso receptáculo, que é o nosso coração, que é a nossa mente, a essas energias não se dispersam. Lavoisier, elas vão compor outras formas e vão se perder aí e direcionar-se para outros indivíduos, como ele fala, se esprairão no oceano do amor de Deus,
para outros irmãos que já abriram o seu coração, abriram os canais para essa energia. Então, quando a gente vê uma pessoa que está dentro de uma situação familiar, conflito familiar muito grave, muito doloroso, e que realmente é muito grave mesmo, é muito mais difícil do que normalmente essas dificuldades normais que todos nós temos, significa dizer que muito provavelmente aquela pessoa já desperdiçou uma série de oportunidades. E quanto mais oportunidades de pacificação nós desperdiçamos, mais dolorosas serão as experiências futuras. Então, se não por outro motivo, por um motivo essencialmente evangélico, como nos recomenda Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, se não por esse motivo, pelo menos por uma questão de matemática, de inteligência e de bom senso, vamos tentar, com tudo aquilo que por todas as forças dos nossos corações, pacificarmos com aquelas pessoas que vão ao nosso caminho, mesmo que essas pessoas representem grandes dificuldades, grandes tormentos, grandes aborrecimentos, que tenham nos magoado, que tenham nos infelicitado, tenham nos traído, tenham nos ofendido. Vamos procurar estar em paz com essas pessoas. Às vezes, estar em paz não significa dizer continuar a caminhada com aquela pessoa por toda a vida. Às vezes, há uma necessidade de afastamento, ditada por uma série de motivos. Por exemplo, não se pode esperar de uma mulher que suporte durante toda uma vida um casamento no qual ela é fisicamente agredida, em que ela é humilhada. Não, as coisas não dá. Não estou falando disso. Há determinados momentos em que há uma necessidade de afastamento temporário. Eu estou falando mais da conscientização, da resolução interna dos nossos problemas. Foi o que nos falou o Evangelho. A gente acolher aquela criancinha ingrata que nós recebemos como filho e que se manifesta como um adolescente problema que nos dá muitos desgostos. Se eventualmente aquela pessoa quer alçar seus voos e ir por caminhos que nós achamos inadequados, ela terá de ir. O afastamento temporário vai acontecer, mas a gente tem que resolver aquilo dentro do nosso coração, fazer a nossa parte para que a gente possa seguir com paz, seguir em paz. Exatamente a questão da necessidade do perdão que nós temos que ter, que a gente exercita e procura fiscalizar muito na rua. Uma pessoa na rua nos agride e a gente, eu sou espírita, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que pedir a Deus força e auxílio para que eu possa perdoar aquela pessoa. E a gente esquece de fazer isso dentro de casa em relação às atitudes cotidianas, esses pequenos aborrecimentos que a gente cultiva e para os quais a gente colabora dentro da nossa casa. E a gente vai somando aquilo, construindo um tijolinho por um tijolinho daquele castelo em que a gente vai se isolando uns dos outros. E a gente não perdoa a esposa, porque ela falou uma palavra ontem à noite que feriu o nosso coração, e a gente dorme com aquilo e acorda pensando naquilo, e em vez de dar um bom dia para aquela pessoa, já responde com aquela frieza, para que ela tem que saber que eu estou zangado com ela. É preciso que ela saiba que eu estou aborrecido. E passa um dia inteiro dentro de casa com aquela cara fechada e a outra pessoa já responde da mesma forma, ou o esposo que comete o erro, ou um filho, irmãos entre si, e a gente vai deixando para resolver as coisas depois, adiando esse processo de conscientização, que ao final vai cobrar um preço. Então, é preciso que a gente entenda isso. E repetindo, quando a crise familiar, quando o conflito familiar está realmente recrudescido, quando ele é muito intenso, quando ele ultrapassou a simples antipatia, aversão leve, e já se aproxima do ódio, da violência, da ofensa grave, é sinal de que outras tentativas anteriores nós falhamos. E o que está acontecendo agora é a repetição das provas em condições mais difíceis. Porque as facilidades que nós tivemos em encarnações anteriores, nós afastamos pela nossa própria conduta. A gente mesmo afastou isso. E essa energia, vamos chamar isso de misericórdia divina, temporariamente retira essas facilidades e a gente então passa por uma situação ainda mais difícil. E vai ficando cada vez mais difícil à medida em que a gente vai reencarnando e vai falhando nesses nossos propósitos. Vamos lembrar que quando a gente submete o nosso pedido
aos órgãos de planejamento reencarnatório, fala, olha, eu preciso reencarnar ao lado da minha mãe novamente, para que eu a possa perdoar, ou para que ela possa me perdoar, para que eu possa me redimir, para que eu possa recuperar o tempo perdido, para que eu possa fazer com que ela me ame, volte a me amar, que eu possa mostrar para ela que eu mudei. Quando a gente está lá no plano, na erraticidade para encarnar, a gente pede para isso. Então, quando você estiver olhando para aquela pessoa dentro da sua família que você odeia, ou que você não ama simplesmente, ou pela qual você tem um total desprezo, ou uma indiferença, ou particularmente para aquela pessoa com a qual você mais briga, e perde as estribeiras, e grita, e bate porta, e quando você estiver com essa, prestes a perder essa cabeça, a sua cabeça, quando você prestes a proferir aquela palavra de ódio, prestes a bater aquela porta, prestes a precipitar aquele objeto na parede ou no chão, a xingar, a falar algo que você não deve falar, pense, eu provavelmente pedi para encarnar com esta pessoa, e eu sabia que isto ia acontecer. Se eu pedi para passar por isso, não há razão alguma para que eu me revolte. Eu preciso ter paciência. Eu preciso tentar a paciência, exercitar a paciência. Porque senão, se eu falhar, a próxima tentativa vai ser em condições ainda mais dolorosas. Tá, mas o outro não colabora. Isso é problema do outro, uma dificuldade que o outro terá de resolver consigo mesmo. O importante é que a gente tente resolver nossas dificuldades, porque, na verdade, quando eu tento resolver o ódio que eu tenho do meu irmão, eu não estou tentando resolver um problema dele, o problema é meu, porque sou eu que estou odiando. Então, o meu ódio não é problema do meu irmão, é problema meu. Então, diz, mas ele não colabora, mas aí o problema dele, eu tenho que resolver o meu problema, ou pelo menos tentar resolver os meus problemas com as ferramentas de que eu já disponho. E para isso, gente, como para tudo, o fundamental é o recurso à oração. A gente não pode de jeito nenhum, eu acho, né? A gente não pode de jeito nenhum abrir mão dessa ferramenta. Eu estava lendo, eu faço o Evangelho no Lar, que é às segundas-feiras, e antes do Evangelho eu faço uma leitura. Eu tinha um capítulo, eu até falava sobre isso, o pessoal do ESD, lá do Paulo de Tarso, na terça passada, e o capítulo que nós lemos no Evangelho na segunda foi heresias. E falava lá do respeito que temos que ter pelas pessoas que não creem, ou que creem em nada, creem na inexistência de Deus. Tá? É preciso respeitar essas pessoas no seu momento evolutivo, nas suas concepções, é necessário. As pessoas têm direito a se manifestar e precisamos respeitá-las com todo o nosso coração. Mas eu fico pensando, gente, como é difícil a vida do homem que sofre e que não crê em Deus, que não tem um segundo de refrigério, daquele alívio que a gente tem quando a gente bota a cabeça no nosso travesseiro e levanta o pensamento a Deus e fala, meu Jesus, eu estou com medo, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, acalma o meu coração, me dá um alívio, me dá uma luz que eu preciso tanto, e bota a cabeça no travesseiro de alguma sorte, os espíritos nos auxiliam e a gente consegue conciliar o sono. Eu fico pensando naquela pessoa que não tem esse momento de paz, de entregar-se a Deus em uma oração confiantemente e esperar dele o melhor, a solução para os problemas que a gente às vezes não consegue resolver. E estou falando isso, gente, porque exatamente da importância, para ressaltar a importância da oração também na solução dos nossos conflitos familiares. Costuma-se dizer que família que reza unida permanece unida. Talvez seja verdade, não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês do fundo do meu coração. Depois que nós implementamos aqui em casa, que é um depoimento pessoal, o Evangelho no Lar, já faz algum tempo, mas depois que nós implementamos aqui o Evangelho no Lar aqui em casa, o nosso modo de resolução dos nossos próprios conflitos, que nós aqui em casa, claro, também os temos, como toda a família tem, nós
acredito que nós estamos amadurecendo a cada dia um pouco na tentativa de solução desses conflitos que todos nós temos, que aparecem no nosso cotidiano. Então, acho que uma coisa importante que a gente não pode esquecer mesmo na tentativa de solução desses conflitos é o recurso à oração. Pedir a Deus que ilumine os nossos corações, mas que ilumine também o coração daquela pessoa que eu não amo, que não me ama, com a qual eu brigo, com a qual me desentendi. Pedir para que Jesus, por intermédio da espiritualidade, toque os nossos corações, não o coração apenas dele, mas o meu coração, para que a gente possa reconciliar, para que a gente possa procurar viver em paz. Então o recurso à oração é uma coisa muito boa, porque a gente abre os canais para o que vem do alto. Quantas vezes na literatura espírita você já devem ter visto isto? As pessoas que conhecem a literatura espírita já devem ter visto demais. Eu vou aqui falar novamente, particularmente nas obras do André Luiz, muitas vezes o depoimento lá que um homem ou uma mulher encarnado estão lá a ponto de perder a cabeça, desesperado, tal, com ódio, de repente a espiritualidade chega, fluidifica o corpo espiritual, perispiritual e físico daquele indivíduo, e ele é banhado por uma energia que anestesia, e ele repousa, é tomado por um sono invencível e dorme. Ora, se a espiritualidade tem essa capacidade de nos colocar para dormir, como se fosse uma mãe ninando um bebê, imagina a força que a gente não recebe quando a gente, diante de um conflito familiar, tenta se acalmar um minutinho e levanta o pensamento a Deus e pede auxílio. Quanto de luz, quanto de energia calmante a gente recebe, e aquela outra pessoa com a qual a gente se desentendeu também recebe, e qual será o efeito disso a médio ou a longo prazo na solução daquele conflito? Não que a gente deve deixar tudo nas mãos de Deus e pedir, rezar e não fazer a nossa parte. Claro que não. Mas o recurso à oração eu acho que é uma coisa muito importante na solução dos nossos conflitos familiares. A gente não deve, eu acho, negligenciar essa grande ferramenta que a gente tem, não. A oração, nenhuma oração sincera se perde. Se a gente pede a Jesus que nos auxilie, nos dê força para que possamos perdoar o ofensor, para que que o ofendido nos perdoe, para que haja paz, existe pedido mais importante nesse momento da humanidade do que esse, do que paz? Será que eu posso pedir alguma coisa mais importante? Não estou falando agora em época de pandemia, estou falando da nossa transição planetária pela qual estamos passando há séculos e que ainda durará mais séculos para concluir isso. Será que tem alguma coisa mais importante no mundo hoje do que paz? Então, se a gente pede a Jesus com honestidade, com verdade, como uma criança que confia num pai, num irmão mais velho, pede a Deus como uma criança que confia num pai, paz dentro da nossa casa, para que a gente possa viver em paz com os nossos familiares. Será se Deus não vai ouvir esse pedido? Será se não é isso a coisa mais importante? Será se não é exatamente isso que Ele quer de nós? Vivermos em paz? Então, eu tenho a impressão de que um pedido desse, com sinceridade, a espiritualidade vai nos ouvir. Se a gente insistir e colocar energia naquilo, sinceridade, boa vontade, colocar o nosso coração na prece, a gente vai acabar sendo beneficiado e as coisas vão se resolver mais cedo ou mais tarde. Claro, com o nosso esforço, com a nossa conduta, com a nossa colaboração, com a nossa paciência, o exercício da paciência. Às vezes a gente sabe a palavra certa para ferir aquele irmão na sua susceptibilidade, e a gente sabe me agredir, eu sei como é que eu vou feri-lo, eu utilizo exatamente aquela palavra que mais o incomoda. Por que não silenciar nesse momento? Né? Por que não se calar? Estou falando, claro, para os meus próprios ouvidos. Por que não se calar? Por que não... Aquela passagem do nosso lado, tomar o chá da paciência, né? Então, por que não calar a boca, calar o pensamento, por que não voltar um pouquinho à prece, voltar um pouquinho à oração, silenciar, deixar que a pessoa fale, se recolher. Ou às vezes até sair de casa, dar uma voltinha, dar uma volta no quarteirão, vai visitar uma mãe, um irmão, e não leva esses problemas para lá. Se eu achar que você não deve levar, tenta acalmar o nosso coração. Se for falar não uma maneira de... Porque quando a gente fala do problema, a gente não sabe falar, né? A gente fala e vai ficando com mais ódio ainda, né? Isso não é desabafar, isso é abafar. Então, vai dar uma volta,
quando está prestes a explodir, vai dar uma volta. Vai pensando em Jesus no caminho e volta. Às vezes a coisa já volta, está bem mais calma. Chega a noite, vamos dormir, a gente vai acordar, amanhã é um outro dia. E essa é a mensagem do Espiritismo. Amanhã é um outro dia. Só que o amanhã, na visão Espiritismo, é toda a eternidade. O amanhã é a próxima encarnação. O amanhã é toda a eternidade, que é um patrimônio nosso, como seres imortais, como seres espirituais que somos. Então, é preciso ter paciência para lidar com essas dificuldades. A gente não pode esquecer desse recurso, a prece que nós temos. Então, se a mensagem do Espiritismo é essa, ela é sempre de otimismo, né, de recomeço. Por mais que já tenham sido ditas ofensas, agressões, por mais que já tenha havido muitas agressões, brigas, ofensas terríveis, há sempre uma oportunidade de recomeço. Nada é imperdoável, nada, não existe nada imperdoável. É preciso que a gente coloque um pouco mais de Jesus nos nossos corações e perdoe os nossos familiares, porque nós mesmos somos muito carentes de perdão a todo momento pelos nossos próprios erros dentro do nosso núcleo familiar. Então, gente, eram essas palavras que eu queria deixar para vocês. A gente tem uma preocupação com o tempo, né? Eu me fui informado que o Instagram, 60 minutos, já conclui, fecha automaticamente, então a gente precisa parar por aqui. Eu agradeço demais ao Centro Espírita Paulo de Tarso, parabenizo muito essa iniciativa nessa nossa primeira live, esse Centro Espírita que me acolheu há tantos anos e que acolhe tanta gente, que faz tanto bem a tantos de nós. Então, esse ponto de luz na humanidade. Então, parabéns ao Centro Espírita Paulo de Tarso, a todos os que o compõem, a toda a sua administração. Abracem todos vocês, estamos separados temporariamente, mas juntos no coração, e vamos continuar juntos. Logo a gente se abraça de verdade, tá? Fisicamente, não, de verdade é o espiritual, né? Mas a gente vai se abraçar fisicamente também, juntos, logo. Então, sem mais demora, vou fazer aqui a nossa prece de encerramento. Agradeço a todos vocês que deixaram mensagens muito carinhosas, o pessoal todo falando aí. Obrigadíssimo mesmo, vocês são demais, eu sou fã de todos vocês, viu? Então vamos lá fazer a nossa prece de encerramento, mais uma vez elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de conversarmos sobre um tema tão bonito, tão relevante, tão importante nesse momento atual, agradecendo por tudo de bom que nós possuímos, agradecendo sobretudo neste momento por nossa família, nas pessoas que amamos, nas pessoas que não amamos ou que eventualmente não nos amam, com as quais temos algumas dificuldades a vencer. Obrigado por tudo isso, porque tudo isso é necessário para a nossa tomada de consciência. Não vamos adiar mais esse processo. Por isso, Jesus, para isso, pedimos o teu auxílio humildemente, a tua energia, o teu amor e a tua força. Estende teu olhar, Jesus, sobre toda a humanidade. De maneira particular, agora peço, muito humildemente, aos lares de todos os irmãos que nos ouvem nesse momento. Todos possam ser visitados pela misericórdia divina por meio dos Espíritos de luz que se interessam por eles particularmente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai do céu. Jesus amado, que a tua paz fique e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Vamos concluir aqui agora. E agradeço imensamente a todos vocês, tá bom? Acredito que, não, tenho certeza, outras palestras ocorrerão aqui aos sábados às 18 horas, então convido já a todos a que nos próximas ocasiões também se façam presentes, porque estarmos juntos é sempre uma oportunidade de muita felicidade, né? Então, gente, mais uma vez, obrigado e do fundo do coração, fiquem todos bem, espero revê-los dentro em breve, com muito amor, com muita saúde, com muita paz. Tá legal? Abração, gente! Obrigado por tudo, obrigado a todos que falaram aí, deixaram suas mensagens